Quero saudar você que me assiste com a paz do Senhor Jesus, compartilhar com você a palavra do Senhor, uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, apenas o versículo 40, que diz assim: E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. 41 ainda. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta, ou sofrimento, pelo nome de Jesus Cristo. Até aqui. É uma passagem onde os apóstolos falando, anunciando acerca do Evangelho, eles foram presos por, segundo os religiosos, estarem falando uma blasfêmia. E só que o Senhor os visitou na prisão e os tirou dali. E eles saíram dali da prisão e foram encontrados no dia seguinte, já pregando a palavra do Senhor nas sinagogas, nos templos. E mais uma vez foram pegos. E até pelo conselho de Gamaliel, eles não os religiosos, eles não tiveram os apóstolos presos, não deixaram eles presos, mas os açoitaram e deixaram ir com a condição, novamente, que não falassem do Senhor Jesus, o que obviamente não adiantou. Mas acho interessante que depois de terem sido presos um dia, no dia seguinte foram presos novamente, foram açoitados, eles saíram dali, como diz a palavra, regozijando. Oh meu Deus, regozijar é muito mais do que uma simples alegria. Você se alegrar, é você ter prazer, você estar jubiloso, você regozijar, né, por ter sido julgado, culpado e poder ter a oportunidade de sofrer, ou como diz a palavra, padecer, que é muito mais forte, agravante, padecer os mesmos sofrimentos de Cristo por amor do nome de Cristo. E é interessante, nós vemos em várias passagens bíblicas, principalmente no Novo Testamento, nas cartas, que é direcionado à Igreja de Jesus Cristo, os grandes servos do passado passarem tribulações, passarem por lutas, por perseguições, açoites. O próprio apóstolo Paulo fala, ele foi açoitado, foi preso, ou sofreu naufrágio, passou nudez, passou fome, passou sede. O que ele não passou? Ele passou de tudo. E é interessante como Deus, ele para aprovar um dos seus, ele prova. Não tem aprovação sem ser provado. Primeiro você precisa ser provado. Depois você ser aprovado e ser abençoado por Deus. Mas a prova na vida do cristão, ela é contínua. Ela é continuamente, ela é diariamente. Se você não está sendo provado em uma coisa, você vai estar sendo provado em outra. Mas o certo é que todos nós, aqueles que são fiéis ao verdadeiro, à pureza do Evangelho de Cristo, e que foca a cruz, que foca o céu, ele sofre perseguição, ele sofre lutas, provas em todos os aspectos da sua vida. Todos. Hoje você pode estar passando, ou de uma forma geral, alguns estão passando pela prova da a dificuldade financeira. Outros, se não passaram, vão passar ou estão passando pela prova da enfermidade. Outros pela provas, né, num sentido geral, familiar. E outros num trabalho. Então, alguns mais jovens nas escolas ou faculdades. Enfim, a prova ela é diária, a prova ela é constante, mas o modo que Deus encontra em nós, pela nossa imperfeição, não porque Deus é um Deus sádico, mas porque nós somos imperfeitos e nós temos a memória muito curta das bênçãos que Deus tem nos feito. Nós temos essa tendência ruim, negativa, de só olhar o lado ruim das coisas, de só olhar os problemas. Então Deus nos prova, nos aperfeiçoa na prova.
É na prova que nós nos achegamos mais a Ele, e é na prova que Ele nos aperfeiçoa. Se nós olharmos toda a palavra, é lindo, é maravilhoso estar na presença de Deus, no alto monte, que simboliza onde Deus está, a presença do Todo-Poderoso. Como diz o Salmos 23, né, em pastos verdejantes, sendo guiado a águas tranquilas. Mas é interessante que as maiores experiências não se dão no monte ou nos montes, se dão nos vales, né? Então é como o próprio salmista, o salmo que eu citei, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, é no vale que são as maiores experiências, e as experiências nos levarão a pastos verdejantes, a presença do nosso Deus, a intimidade com o nosso Criador. E o que nós temos visto, por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu gostaria de falar muito mais, mas por quê? Porque nós temos visto, estamos vivendo um período em que tem sido falado e tem sido enfatizado textos isolados da palavra, para fortalecer uma ideologia religiosa de que você vem para Jesus, ou você está em Deus crendo, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te fazer patrão, Deus vai te fazer ter casa própria, carro novo. Vem para Jesus que toda a sua enfermidade vai ser curada. Meus amados, Jesus cura, é claro, mas nunca foi a essência do evangelho e obviamente não vai ser. Se não foi assim com os apóstolos, não foi assim com os discípulos, não foi assim com a igreja primitiva, não foi assim com os profetas. Digo, antes de Cristo, durante Cristo e depois de Cristo. Antigo Testamento, o Novo Testamento, período dos evangelhos, que ainda havia lei, Jesus estava para cumpri-la. E depois, quando inicia-se a igreja em Atos. Todo esse período nunca foi assim, como tem sido pregado hoje. E nós vemos exemplos, não textos fora de contexto, que se torna pretexto para heresia. Mas nós vemos em toda a passagem, ou do Velho, ou do Novo Testamento, das cartas, o servo do Senhor sendo provado, açoitado, como foi falado antes, sofrendo perseguição, sofrendo enfermidade também. O apóstolo Paulo fala: Senhor, pelo amor de Deus, ó meu Deus, o espinho na carne. E o Senhor fala: olha, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Minha graça te basta. Para que serve a graça de Deus? Acima de tudo, a salvação. Mas, obviamente, frutifica em nós esta graça, bênçãos de formas diferenciadas, digamos, para falar de uma forma mais resumida, né? Mas o interessante é o seguinte: os próprios discípulos, apenas João viveu até a sua velhice, mas terminou velho numa masmorra, né, aprisionado em uma ilha, distante de tudo e de todos. Não sei qual seria pior, ter morrido antes ou desta forma. Os outros foram cerrados ao meio, degolados, crucificados, Pedro inclusive crucificado de cabeça para baixo. Os outros, a igreja primitiva perseguida, comida por leões vivos, pegando fogo vivo nas arenas, sendo motivo de espetáculo para os ímpios. Por que você e eu seríamos melhores do que esses verdadeiramente fiéis? Esses que, enquanto estavam sendo mastigados por leões, cantavam, entoavam louvores. Enquanto estavam pegando fogo vivo, estavam louvando a Deus. E o povo, toda a arena, o Coliseu, seja em Roma, seja em Verona, tem vários lugares que existe o Coliseu, né, o original em Roma, mas a arena que se chama, as pessoas ficavam perplexas. Alguns Deus visitava ali, se convertiam, porque nunca tinham visto isso. E hoje nós estamos com uma pequena enfermidade, a gente bate o pé, torce o pé, a mão, acontece algum problema, a gente desanima, a gente se afasta, alguns começam a falar bobagem, se queixa com Deus. Nós não somos melhores do que aqueles do passado. Isso é claro, isso é evidente. Mas ainda insista em falar que se você está em Cristo, você tem que ser próspero, ser curado, ser não sei o que, ser aquilo outro. Meu amado, Deus começou o seu plano com a humanidade através de Abraão. Se nós virmos a prova de Abraão, ele teve que se distanciar de tudo, de todos, da família,
caminhar praticamente sozinho, sem saber para onde, teve que, quase sacrificou o filho, porque Deus o livrou na última hora, mas ele foi colocado, a sua fé foi colocada à prova, à risca, e várias outras provas que ele passou. A, 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 aquilo que ele fez na decisão precipitada com a serva que ele tinha, já que Deus tinha prometido o filho, ele quis dar uma ajudadinha a Deus. A Sara tá muito velha, eu vou pegar a H. Deu nessa briga que tá aí até hoje, né? Muçulmanos, israelitas, enfim, judeus. Então, quer dizer, tudo que Abraão passou. Aí nós vemos Jacó. Jacó, que significa enganador, teve a sua vida ali, indo e vindo, trabalhando, casa com uma, teve que trabalhar mais 7 anos lá pro sogro para conseguir casar com o que ele queria, ali, a Raquel, pá. Aí quando ele tem uma experiência com Deus, que a palavra diz que Jacó lutou com o anjo, não contra, mas com o anjo, ali ele teve a bênção dele, ali começou a se cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Primeira coisa, você vai mudar o seu nome de enganador, que é Jacó, para Israel, pai de uma grande nação, etc e tal. Ali começou o projeto de Deus. Só que o grande sinal do projeto dele para Jacó, da parte de Jacó, ele lutou com o anjo, ele queria a bênção, ele recebeu a bênção. Qual foi? O anjo pegou a espada e deu bem na anca dele, quebrou. Jacó, a partir dali, ele ficou coxo. Jacó, ele não andava normal, ele mancava de uma perna, ele não tinha uma perna. Ele tinha a perna, mas não funcionava, que eu quero dizer. Ele se tornou um coxo. Ele se tornou quase que um aleijado. O osso aqui da bacia quebrada, quando o anjo tocou com a espada, a Bíblia diz. Quer dizer, Deus não só permitiu a enfermidade em Jacó, ou Israel, agora Israel, não. Deus, ele próprio a causou. Então, quer dizer, e vários outros exemplos que nós temos na palavra, vários. O apóstolo Paulo, quando fala ali pro seu irmão, pro seu, podemos dizer, discípulo, né? Para tomar um pouquinho de vinho, misturar com a água por causa da enfermidade no estômago, etc e tal. Quer dizer, o camarada estava enfermo. E um servo de Deus melhor do que nós aqui. Então, toda a palavra de Deus, vai ficar longo se eu citar texto por texto, história por história. Mas nós vemos pessoas sendo apedrejadas como Estevão, perseguido como toda a igreja tem sido ainda em algumas partes do mundo, e vai continuar sendo, e vai piorar, porque isso é bíblico. E enfermidades, problema financeiro, problema familiar, problema com vizinho, perseguição em todos os sentidos. Estamos sendo bombardeados por problemas, mas nisso a nossa fé é fortalecida. Porque é fácil ir para Jesus quando ele vai te dar algo em troca, mas Deus não é moeda de troca. Ele não trocou alguma coisa para nós, para poder morrer por nós. Ele morreu voluntariamente e automaticamente trocou o jugo de morte sobre nós por um de vida, que é Ele. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. E sem a troca nenhuma. Ele já nos concedeu esta bênção, este milagre, esta dádiva, nos devolvendo o direito, uma vez perdida, da salvação. E com ela, pela graça, bens na nossa vida secular também. Agora, obrigação de Deus: curar, prosperar, abrir portas, fazer você a criatura mais abençoada financeiramente, fisicamente, etc., em meio à sociedade. Não. Isso é uma heresia absurda. Nós temos visto, temos vivido e ouvido coisas desse tipo. A igreja de Jesus Cristo antes, a igreja fiel, ela continua sendo a mesma. E a palavra diz em vários textos e passagens: se você não padecer, se você não sofrer as aflições de Cristo, como tem que ser as aflições do justo, você não é filho de Deus. Se você não for açoitado como filho, porque Deus corrige o filho que ama, você não se faz participante do corpo de Cristo. Você não é filho, você é bastardo. É um vídeo que eu postei falando sobre isso também, sobre este texto em especial, nas cartas, sempre. Então, meus irmãos, textos que se pegam isolados, fora de contexto, é pretexto para heresia. Nós temos que pegar a palavra toda e igualá-la e colocar, pesar e dizer: isso aqui é para nós, isso aqui não é. Como dizer que vim para Jesus, você vai ser o cara mais próximo. Onde sua planta dos pés pisar, Deus vai te dar por herança. Deus falou isso com os discípulos, Deus falou isso com os judeus. Vou te dar 100 vezes aqui nessa terra ainda, fora a vida eterna. Isso foi para os judeus. Se pega isso
E se prega isso hoje para quê? Quanto mais você contribui, você vai plantando uma semente, mais você vai colher. Isso aqui não é árvore, meu filho. Isso aqui não é uma sementinha que vai nascer uma árvore e vai te dar vários frutos. Não! Você vai plantar a sua fé. Você vai plantar amando o próximo, comprovando o seu amor por Deus. É se dar para o evangelho, é se dar para aquele necessitado. É aí que nós olhamos para Cristo. Quando Jesus falou, olha, eu estive doente e não me visitaste, eu estive preso e não me visitaste, não cuidaste de mim quando estive doente, né? Estive nu, não me vestiste, eu tive sede, não me deste de beber, tive fome, não me deste de comer. Os discípulos se apavoraram, falaram, Senhor, ô mestre, quando nós fizemos isso? Nós sempre estamos aqui com o Senhor nunca passou por essas coisas. Aí o Senhor fala, quando não fizeste isso a um desses meus pequeninos necessitados, a mim não fizeste. Quer olhar para Cristo? E quer receber Cristo, olhe para o pequeno e receba o pequeno. Ame o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo, amando assim a Deus. Doa-se pelo evangelho, pela essência dele, e doa-se pelo próximo. Quando nós cuidamos do próximo, Deus cuida de nós. É uma troca. O evangelho é assim. O evangelho é assim. Se nós pegarmos a palavra de Deus, e principalmente o evangelho, que começa a partir dos evangelhos, é lógico, nós vamos ver que o ensinamento é completamente diferente do que tem sido pregado e vivido hoje. Então, amado, o que eu quero dizer para você é foca na palavra de Deus. Fique focado, se prenda não a costumes litúrgicos, a teologias, aquilo que é muito teórico, mas pouco prático. Se coloca na condição de miserável, de necessitado de Deus, do nosso Criador. Vai para a palavra, que é onde Deus fala contigo, e Ele vai falar ao seu coração. Você pode dizer, mas eu leio e não entendo nada. Mas o Espírito Santo está te visitando. Porque a palavra dele não volta vazia. No seu intelecto você pode não entender, mas a transformação do Espírito Santo ele começa no espírito, na alma. Ali ele vai aflorando as bênçãos dele, passa para sua mente, para o seu coração. Quando você pensa que não, você já está agindo de outra forma, que você costumeiramente não age, ou não costuma agir, não costuma pensar, não costuma ser. Leia a palavra, esteja em Deus, ore, creia, leia a Bíblia. Foque no verdadeiro evangelho e não se deixe levar por toda sorte de doutrina, porque muitas doutrinas que a própria palavra diz são doutrinas de demônios. Doutrina de demônios. Ainda que um anjo, o apóstolo Paulo diz, ainda que um anjo descesse do céu com toda aquela sua pomposidade, não vou dizer a sua glória, porque a glória é de Deus, mas toda a sua pomposidade, vamos dizer assim, todo aquele poder que o anjo tem, ele descesse em luz e falasse, olha, se não for o evangelho da cruz, seja amaldiçoado, ou seja maldito, seja anátema. O evangelho é um só, o evangelho da cruz e tudo que ela significa para nós. Que o Senhor te abençoe grandemente e você possa ser avivado, você possa ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo através da palavra, que é a única verdade absoluta, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus Cristo.